Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. Vamos nessa falar do Paulistão 2024, o estadual mais importante do Brasil, chegando na sua 10ª rodada, a antepenúltima do fim da fase classificatória. 10ª rodada iniciada no sábado. O Novo Horizontino venceu o Água Santa por 1-0 com o gol do lateral Danilo Barcelos. Novo Horizontino encaminhando aí uma possível classificação, ainda não está certo, longe disso até, mas encaminha aí mais 3 pontos bem importantes lá no Jorge Mel de Biasi. O Red Bull Bragantino é outro que engrenou no campeonato, vai encaminhando a classificação, bateu o Ituano no Novelli Júnior por 1-0, também um belíssimo gol marcado pelo Bruninho, um dos gols mais bonitos, talvez o mais bonito do Campeonato Paulista. No Bruno José Daniel, jogo das 18 horas, Santo André e Inter de Limeira empataram por 0-0, Inter de Limeira entrou na zona de classificação do Grupo C, ultrapassando o Mirassol, que perderia no jogo de mais tarde, e o Santo André segue na última colocação, lutando contra o rebaixamento, ainda não venceu, o único time a não vencer no Campeonato Paulista até aqui, depois de 10 rodadas. O Palmeiras, na Arena Barueri, passou pelo Mirassol de virada por 3-1, adversário duro, Mirassol, e o Palmeiras conseguindo a virada por 3-1, com o Rafael Veiga, o Breno Lopes marcando também. Enfim, uma boa vitória do Palmeiras, uma boa atuação, sobretudo no segundo tempo, buscando a reação. O Palmeiras, com essa vitória, precisa apenas de um tropeço da Ponte Preta no domingo para ser o segundo time a garantir classificação no mata-mata. Se a Ponte perde ou empata, o Palmeiras se classifica. Jogo de domingo, 11 da manhã, no Morumbi, Santos e São Bernardo. Santos já classificado, o São Bernardo brigando ali ferrenhamente com o Novo Horizontino e São Paulo pelas 2 vagas do Grupo D. Na Arena Barueri tem Botafogo e Portuguesa. Na verdade é no Santa Cruz esse jogo, às 18 horas. Botafogo e Portuguesa. Guarani e São Paulo no Brinco de Ouro, jogo bem fundamental para o São Paulo. E o Corinthians, com os resultados de sábado, os resultados foram bons, o Mirassol perdeu, a Inter de Limeira só empatou. Se o Corinthians vencer a Ponte Preta, ele vai encostar no G2 do Grupo C. Vai ficar a 1 ponto atrás só de Inter de Limeira e Mirassol, brigando efetivamente pela vaga. Classificação dos grupos, Grupo A, o Santos tem 19, muito à frente, já classificado, o único time já classificado para as quartas de final. O Palmeiras pode ser o segundo nesse domingo, né? A Portuguesa, segunda colocada do grupo, com 7, o Ituano tem 6, Santo André tem 5. Se a Portuguesa vencer, ela encaminha bastante a classificação. A Portuguesa que ainda joga na rodada, podendo chegar a 10 e abrir 4 a 2 rodadas do fim. Hoje teríamos Santos e Portuguesa nas quartas de final pelo grupo A. No grupo B, o Palmeiras agora tem 21, abriu 8 pontos de vantagem para a Ponte. É exatamente por isso que, se a Ponte empatar ou perder, o Palmeiras vai estar classificado para as quartas de final, porque aí ele vai ter 7 pontos, na pior das hipóteses, né, no caso do empate, de vantagem, e aí, faltando 2 rodadas, ele não pode mais ser alcançado. O segundo é o Água Santa com 14, a Ponte está em terceira com 13, quarto o Guarani com 5. Hoje teríamos Palmeiras e Água Santa numa reedição da final nas quartas de final, com o mando, evidentemente, do Palmeiras. Grupo C, o Bragantino liderando com 18 pontos, já garantiu 4 pontos de vantagem para Inter e para o Mirassol a 2 rodadas do fim, e na pior das hipóteses 5 pontos para o Corinthians, então o Bragantino está muito bem posicionado. Inter de Limeira tem 14 com empate, ultrapassou o Mirassol que perdeu, e o Corinthians, se vencer a Ponte, vai chegar a 13 pontos e vai colar, entrando de uma vez por todas nessa briga pelas quartas de final. Hoje teríamos Bragantino e Inter de Limeira nas quartas de final, com o jogo em Bragança. No grupo D, Novo Horizontino lidera com 18 pontos, venceu de novo, vitória bem importante nesse grupo tão parelho, tão equilibrado. São Bernardo em segundo com 15, o São Paulo tem 14, Botafogo de Ribeirão Preto com 8, mas é bom destacar que o São Paulo tem 2 jogos a menos em relação ao Novo Horizontino e 1 jogo a menos em relação ao São Bernardo. Então o São Paulo, inclusive, vai recuperar esse jogo a menos no meio de semana que vem, quando enfrenta a Inter de Limeira. Hoje teríamos Novo Horizontino e São Bernardo, mas é esperar a resolução da rodada. Vamos para a classificação geral do Campeonato Paulista, juntando todas as campanhas. Lembrando que essa tabela ela não interfere na classificação para as quartas de final. Essas 8 vagas são definidas através da classificação dos grupos, que a gente mostrou agora há pouco, mas essa tabela vai ser bem importante lá na frente no mata-mata, porque ela vai definir, a partir do índice técnico, os melhores colocados vão ter a vantagem de mandar o jogo único, tanto das quartas quanto da semifinal. Por isso essa tabela é bem importante. Essa classificação também define as 2 equipes que são rebaixadas para a Série A2 do Paulista. O Palmeiras agora está liderando com 21 pontos, tem o mesmo número de pontos do Santos, porque o Santos ainda não jogou na rodada. No meio de semana, o Palmeiras vai recuperar esse jogo a menos e enfrenta a Portuguesa. O Palmeiras lidera com 21, o Santos tem 19,
joga amanhã pela rodada. Terceiro, Novo Horizontino tem 18, também com 18 o Red Bull Bragantino, que tem um gol a menos só do que o Novo Horizontino. Quinto lugar para o São Bernardo, com 15 pontos. Aí vem uma turma com 14 pontos, são 4 equipes, o São Paulo, que é o sexto colocado, mas ainda joga na rodada e ainda tem um jogo atrasado no meio de semana para ele recuperar, pode fazer aí um bom número de pontos, chegar a 20, quem sabe até tomar uma segunda posição do Santos, quem sabe melhorar a sua campanha e voltar ao G2 de classificação do Grupo D. Também tem 14 pontos o Água Santa, a Inter de Limeira e o Mirassol, todos aí com 14, Inter de Limeira e Mirassol inclusive são do mesmo grupo e brigam por vaga. Décimo a Ponte Preta tem 13, 11º o Corinthians está com 10, em caso de vitória vai ultrapassar a Ponte Preta. 12º lugar para o Botafogo de Ribeirão Preto, aí é mais briga contra o rebaixamento, tem 8 pontos. 13º a Portuguesa está com 7, briga contra o rebaixamento, mas também pode se classificar para as quartas. O Ituano tem 6, zona de rebaixamento com Guarani 5 pontos, Santo André 5 pontos. Santo André é a única equipe que ainda não venceu no Campeonato Paulista dessa temporada, então teríamos como rebaixadas para a Série A2 do Paulistão o Guarani e o Santo André. Vamos aos principais artilheiros do Paulistão. De La Torre, do Mirassol, tem 7 gols marcados até aqui. Com 6 gols, Flaco Lopes, do Palmeiras, do argentino. Na sequência, o Rafael Veiga chegou a 5 gols do Paulistão. Gé, da Ponte Preta, tem 4. Também com 4 gols aparecem Eduardo Sacha e, para fechar a lista, Yuri Alberto, do Corinthians. 11ª rodada, a penúltima, marcada para os 3 primeiros dias de março, né? 1º, 2 e 3, Botafogo contra Guarani, esse jogo é na sexta-feira, o único jogo de sexta. Corinthians contra Santo André, Portuguesa contra Mirassol, Inter de Limeira e Ituano, São Bernardo e Água Santa, Ponte Preta contra Novo Horizontino, o Red Bull Bragantino pega o Santos e tem São Paulo e Palmeiras no domingo que vem. Bom registrar que São Paulo e Palmeiras, que tem um jogo a menos do que a turma, um jogo atrasado da quarta rodada, eles vão jogar o São Paulo contra a Inter de Limeira e o Palmeiras contra a Portuguesa, isso no meio de semana. Esse foi o resumo do Campeonato Paulista 2024 na retinha final da fase classificatória, para a gente saber os 8 que avançam para as quartas de final e os 2 que vão ser rebaixados. Deixe o seu like aí, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, turma, valeu!